Boa noite a todas as pessoas presentes. Que a paz de Cristo permaneça conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus, é motivo de alegria, satisfação poder estar aqui presente mais uma vez, nesta noite abençoada, nessa casa de Deus, casa de oração e trabalho, onde assim a gente consegue sentir a energia da espiritualidade superior que trabalha desde cedo, preparando este ambiente para a nossa chegada. E a gente fica feliz quando vê a casa cheia de encarnados e com certeza muito mais espíritos desencarnados que também nos acompanham e que precisam ouvir essa mensagem que foi escolhida para a noite de hoje. Não é à toa, não é por acaso. Nada acontece por acaso. E o tema de hoje mexe com todos nós, porque todos nós fazemos parte de uma grande família. E a reencarnação vem explicar por que a gente nasce nesta família. Meu nome é Glauco Araújo Guedes. Eu estudo essa doutrina espírita, desde criança, nessa encarnação. Tive o privilégio, a missão, a honra de reencarnar numa família que já estudava esta doutrina maravilhosa. A gente fala privilégio é uma maneira de dizer, não a pé da letra, porque a gente sabe que na justiça divina ele não privilegia ninguém. Mas esse assunto, ele mexe com a vida de cada um de nós. E eu vou começar trazendo um livro que me ajudou muito e ainda me ajuda, não sei se alguém já leu, chamado Renovando Atitudes. Esse livro foi escrito pelo espírito de Hamed, através de um médium lá de São Paulo, chamado Francisco do Espírito Santo Neto. E o capítulo Vínculos Familiares, esse espírito diz assim: a Vigor, família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. Quando a gente fala de família, muita gente só pensa nesse aspecto de ter o sangue comum. A formação do grupo familiar tem como função a educação, implicando, porém, outros fatores como amor, atenção, compreensão, carência e, sobretudo, o respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Cada pessoa que faz parte da família é um indivíduo único. Não tem ninguém igual a ninguém. Até irmãos gêmeos, que são idênticos, univitelinos, eles têm caráteres diferentes, características psicológicas, emocionais, totalmente diferentes, personalidades diferentes. E aí vem o complemento, essa parte aqui é importante. Com o Espiritismo, porém, esse conceito de família se alarga. Prestem atenção, todos que estão aqui é porque estão como admiradores dessa doutrina. Então nós precisamos expandir a nossa mente para além desse conceito que vem de muito tempo, de família onde só existe o pai, a mãe biológicos e o filho biológico. Não é assim. Então, o Espírito diz aqui, porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla, de vivência coletiva dentro das bases da reencarnação. Nós estamos aqui num grupo, numa reunião de pessoas. Cada um de nós tem uma maneira de ser, uma maneira de se vestir, uma maneira de se comportar, uma maneira de falar, uma maneira de arrumar os cabelos. Alguns pintam, o cabelo, outros não pintam. Alguns precisam botar um implante. Na época de Chico botava até uma peruca, E Emmanuel ali puxando a orelha dele, eu vou colocar, não venha mandar na minha peruca, não. Isso faz parte do indivíduo, porque nós temos livre-arbítrio, nós temos que respeitar
a liberdade de ser de cada um. Então, às vezes, a família acontecem muitos conflitos, muitas brigas. Ou é só na minha família? Será que na da gente não tem? Na do vizinho não tem? Todas as famílias, né? A gente vai encontrar essa dificuldade, geralmente, entre gerações que têm pensamentos diferentes. E aí a gente vê a espiritualidade trazendo essa mensagem, dizendo: por admitir que os laços da parentela são pré-existentes à jornada atual, os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra, em face da possibilidade de as almas retornarem ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas. Nós temos o corpo que a gente merece. O espírito, ele tem uma capa que o protege, que dá forma, que é o perispírito. E esse perispírito vai modulando um corpo biológico, desde a fecundação. Quem estava aqui logo cedo observou o estudo do Esdras, que trouxe o exemplo do livro Missionários da Luz, o caso de Sigismundo, que vai reencarnar, e toda a programação que é feita e é descrita com muita propriedade pelo espírito de André Luiz, nessa obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, uma obra-prima, que vale a pena ser lido e estudado por todos nós. Então, por que o preconceito de cor? Por que o preconceito de sangue? Veja, ainda hoje parece que existem pessoas acreditando em sangue azul, né? O sangue nobre, a nobreza. E as pessoas ainda se veem como poderosas por conta de dinheiro, de riqueza, de status. A questão do brasão da família, a vaidade, que a gente precisa se desapegar, porque a gente morre e deixa tudo aqui. Mas a gente vive numa sociedade capitalista que cada vez mais quer que a gente consuma, compra, e para ser feliz tem que produzir, tem que comprar. E a gente precisa repensar isso. Será que é tão importante assim ter? Ou será que é mais importante ser? Então fica esse duelo, esse questionamento, essa reflexão entre o ter e o ser. E aí, a questão social, essas diferenças, essa desigualdade social, onde muitos ricos se tornam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, a gente precisa repensar isso e ver uma maneira de melhorar essa situação. Hoje nós estamos com uma roupa, mas uma outra encarnação será outra roupa. Ou seja, se nessa encarnação eu sou da raça branca, na outra eu posso vir da raça negra. Eu posso vir como indígena, eu posso vir oriental. Então eu preciso compreender essa diversidade que existe na natureza e perceber que tudo tem uma razão de ser, que nada é por acaso. Então nós vivemos numa grande família. Então existe a família que a gente convive na mesma casa, no mesmo lar, mas nós fazemos parte de uma grande família, onde o nosso planeta Terra é a nossa casa, a nossa grande mãe Terra, a natureza, que a gente faz parte dela. Então esse livro traz essa reflexão, essa mensagem que possa realmente tocar os nossos corações. Continuando, a família é o núcleo de reencarnação. O lar é moradia das almas. Isso está no livro Missionários da Luz de André Luiz. Então veja toda a organização que a gente não consegue ver, essa imagem que está aí representando essa coletividade de espíritos que estão ao redor da gente e muitas vezes a gente não consegue perceber, nem todos têm a mediunidade desenvolvida ostensiva para conseguir perceber. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, diz o seguinte: laços de família. Há, pois, duas espécies de família:
As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. As segundas se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Quantas famílias se dissolvem, né? Não precisa nem morrer às vezes para que o casamento se acabe. O número de divórcio, né? O número de separações ainda é muito grande. E não só a questão entre homem e mulher, ou entre casais homoafetivos, mas também entre pais e filhos. Quantos pais não registram seus filhos? Não estão ali presentes, mesmo registrando, se tornam às vezes pais ausentes. Então a gente precisa entender essa missão que é ser pai, ser mãe, ser filho, ser avô, ser avó, ser tio, ser tantas funções dentro da família que a gente pode desempenhar. Mas também pode acontecer, sejam esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí serve de provação. Então, dentro da família, nós vamos encontrar muitas vezes inimigos do passado reencarnados. E aí você vai sentir uma antipatia por aquela pessoa, por aquele indivíduo, por aquele ser, que nessa encarnação não fez nada de mal para você. Às vezes é uma criança. Como é que você vai explicar uma mãe que tem uma depressão pós-parto e que rejeita o filho, que não quer cuidar direito desse filho? Ou um pai, ou uma avó, ou um avô, ou um tio, que não se dá bem com aquele sobrinho. Então, muitas vezes, é preciso que tenha a chave da reencarnação para que a gente compreenda as causas anteriores dessas aflições. E aí, nós aprendemos, no Evangelho segundo o Espiritismo, esse novo conceito de parentesco corporal e parentesco espiritual. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Como é bom, né? Quando a gente reencarna junto de espíritos simpáticos. Não é possível que de todas as pessoas da sua família não tenha pelo menos um que se salve. Pelo amor de Deus, né? Você tem que ser uma pessoa muito ranzinza, chata, exigente, para dizer que não gosta de ninguém da sua família. Deus, ele é misericordioso. Mesmo que você tenha muitos inimigos do passado, ele vai botar pelo menos um ali ou dois para equilibrar um pouquinho essa balança. Agora, o problema é que muitas vezes a gente não valoriza, né? Esse amigo, essa pessoa. A gente dá muito valor ao negativo. Vocês já prestaram atenção nisso? Não só na família, no trabalho, no trânsito, no centro espírita, na igreja, em todo lugar. Muitas vezes a gente se apega muito ao negativo. Então, isso é uma prática, é um hábito, é um vício que a gente precisa se policiar, vigiar, para não ficar nessa energia da reclamação. Vocês já perceberam como tem gente que reclama o tempo todo? Parece que tem uma nuvem escura assim em cima da cabeça. Antigamente, não é da época de vocês não, mas tinha um personagem que fazia assim: ó céus, ó vida, ó azar, né? Minha gente, já faz muitos anos que acabou esse personagem, mas parece que ele ainda vive entre nós, né? Com um espírito assim obsessor. Porque é muita gente entrando nessa energia da reclamação. E a gente precisa ser essa pessoa diferente para mostrar o outro lado. Qual é o contrário da reclamação, gente? A gratidão. Então, em vez de reclamar, vamos agradecer. Vamos agradecer a família que a gente tem, mesmo não sendo perfeita, mas é a família que a gente precisa para evoluir. É a família que foi escolhida para a gente pelos nossos mentores, pelos nossos guias,
E dentro dessa família tem alguém simpático, sim. Tem alguém que pode nos ajudar, sim. E a gente tem que ser gratos a essa família. O modelo que a gente usa, não só como espíritas, mas como cristãos, é o modelo que a Igreja Católica fala muito bem, e outras denominações cristãs também, que é a Sagrada Família. Então essa imagem de Maria, José e o menino Jesus representa justamente esse modelo de mãe, que é Maria de Nazaré. Esse mês de maio é o mês voltado para Maria, é o mês voltado para as mulheres, para as noivas, né? O mês mariano para a Igreja Católica. Nós não somos obrigados a deixar de ter admiração pelo catolicismo. A doutrina espírita não proíbe nada. Então quem quiser ir à missa, pode ir à missa. Quem quiser ir ao culto evangélico, pode ir. Quem quiser ir para o terreiro, no candomblé, na umbanda, no budismo, onde for, nós somos livres. E a gente tem que ter o ecumenismo, o respeito nesse sentido, para que a gente possa se ligar como irmãos e irmãs dentro de uma mesma fé. Ainda está muito longe, porque a gente entende que um dia será só rebanho, só pastor, mas ainda não é hoje. E aí o Livro dos Espíritos é uma obra fundamental de perguntas e respostas, e lá nós vamos encontrar, na pergunta 774, uma resposta que diz: os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E aí eu escolhi essa imagem, né, dessas crianças de braços dados, não é, de costas ali, próximos a uma região com água, né, a natureza. Então é importante a gente se ver como irmãos e irmãs. Jesus certa feita disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nessa encarnação eu vim com uma sensibilidade aflorada, né, desde criança, e frequentando o centro espírita, eu percebi a necessidade de trazer esse afeto para dentro do centro, porque a gente encontra pessoas aqui no centro espírita muito frias, e a gente precisa aquecer esse coração. E uma das formas que a gente pode fazer é tão simples como um aperto de mão, um abraço, um sorriso, um boa noite. Quantas vezes a gente está mal, a gente está passando por algum problema, e só em alguém chegar com uma energia melhor já ajuda a gente naquele momento. É uma caridade, é um amor que a gente pode fazer para colaborar na construção de um mundo novo. Então, é importante a gente estar aqui presencial. Eu estou gravando aqui a palestra, colocando no Instagram, mas quem está em casa não vai conseguir absorver essa energia do presencial. Quando a gente foi obrigado a ficar em casa durante a pandemia, a gente sentiu falta desse afeto, desse aperto, né? Desse abraço. Então, a gente pode, sim, ter um entusiasmo. A gente pode sim exercitar o amor, esses laços de afeto que falam aqui, que precisam ser mais apertados nessa família que nós estamos aqui hoje, que é a família espiritual. Então existe a família corporal e existe a família espiritual. Deus Pai é o nosso Pai. Quando a gente faz a oração do Pai Nosso, o que é que a gente diz? Pai Nosso que estás no céu. Não é meu Pai, é nosso. Então a gente tem que ter essa visão de coletividade. Nós estamos dentro de um mundo, mas a gente não está sozinho. Existe uma lei de sociedade. Então a gente tem que aprender a conviver com as diferenças dentro da sociedade com respeito. E o plano divino da família qual é? Transformação dos laços corporais em laços espirituais. E aí nós vamos criar uma grande família, que é a família universal. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 4, item 8. O nome dessa mensagem é: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que
a unicidade da existência os rompe. E aí tem essa frase que diz assim: Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Então nós estamos aqui, gente, para progredir. A grande lei da natureza é a lei de progresso. A lei divina é de evolução. Charles Darwin, né, ele falou da evolução das espécies. Existe uma evolução que ela é biológica, mas existe também uma evolução que é espiritual. Então essa família, que a princípio a gente dá mais valor por ser do mesmo sangue, a gente precisa às vezes romper um pouco com esses laços. Porque tem gente que parece que demora a cortar o cordão umbilical, né? Fica ali um grude, né? Não quer sair da casa de pai, de maninha, né? E voinha que é gostoso mesmo, né? E fica ali, ó, só sugando, parece vampiro, né? E vampiro ali. Mas chega uma hora que a gente tem que ir embora. Que a gente precisa, às vezes, viajar, morar longe. Aí mãe e pai fica triste, né? O ninho vazio, aí vem a tristeza, a depressão, né? Mas a gente tem que entender que a gente faz parte de uma grande família. Então eu não posso prender. Amor não é posse. A gente confunde amor com possessividade. A gente quer ser dono do outro, gente. Ninguém é dono de ninguém, não. Existe um livro que fez muito sucesso, chamado Ninguém é de Ninguém, Zíbia Gasparetto, um romance belíssimo. Quem já leu Ninguém é de Ninguém? Levanta a mão. Maravilhoso. Quem não leu, leia. E se você está com um namorado ou namorada, noivo ou noiva, muito ciumento ou ciumenta, marido também, esposa também, dê de presente para ver se melhora um pouquinho esse ciúme, ajuda para doutrinar, né, para melhorar essa possessividade. Então já o título do livro já dá logo um tapa na cara da gente, né? Porque a gente precisa entender isso. Ninguém é de ninguém, mas por que a gente se ilude, né? Achando que é dono do outro, é meu marido, é minha esposa, é meu filho, é meu sobrinho, é meu nada, é do mundo. O grande poeta, né, escreveu um livro chamado O Profeta, Carlos Gibran. Vossos filhos não são vossos filhos. É lindo. Então a gente precisa entender esse desapego. Amor não é apego, é desapego. Então eu amo meu livro espírita, mas eu posso emprestar o livro e a pessoa pode não devolver. Eu tenho que aprender a desapegar. Mas não, a gente fica com aquilo, não empresto a ninguém, não dou a ninguém. Então a gente precisa, gente, entender e aprender a conviver e compartilhar e dividir e aprender a viver de uma maneira diferente. Mas o egoísmo é mais forte, né? Ainda hoje tem gente que diz primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas aos poucos a gente vai desfazendo isso. A doutrina espírita ajuda nesse processo que a gente chama de reforma íntima. A gente está o tempo todo buscando essa melhora interior. É um processo que requer muita força de vontade, esforço, dedicação, o tempo todo, 24 horas por dia. É uma luta que às vezes a gente faz. O Paulo escreveu muito bem, falou de uma maneira muito bonita, e até hoje a gente lembra, né? O bom combate. Então esse combate ele é importante, que é conosco mesmo. Esse homem velho, ou essa mulher velha, né? Que existe em cada um de nós. Quem eu fui, quem eu sou e quem eu serei. Presente, passado e futuro. Está tudo conectado. A gente precisa entender isso. Aprender com os erros do passado para construir um futuro melhor hoje. Qual é o dia mais importante, gente? Hoje. Existe um livro que não é espírita, mas tem muito ensinamento espírita nele, ele é espiritualista, chamado O Poder do Agora. Eu li esse livro, é maravilhoso. O Poder do Agora é o mesmo autor que escreveu O Poder do Silêncio. Então tem horas que a gente precisa aprender a se silenciar. É católico o nome do autor. Então a gente aprende a viver o momento presente, porque tem gente que está aqui na palestra, mas está com o pensamento longe. Tem gente que é saudosista, fica lembrando, na minha época, porque no passado, aí fica depressivo, triste, né? Lembrando que ele já morreu.
ouvindo música antiga, de gente que já morreu, cantor que já morreu, cantora que já morreu, banda que já morreu, né? Você tem que viver o agora, gente. O que passou, passou. Já tem gente que é tão ansioso que está aqui, mas já está pensando, eita, daqui a pouco é dia dos namorados, tem que comprar um presente na namorada, daqui a pouco é São João. Daqui a pouco já está já planejando o final do ano, ele vai passar o Natal, o Ano Novo. Calma. Então você tem que viver o momento presente. Mas a gente fica ansioso, a ansiedade leva a gente para o futuro. Então, nós estamos construindo uma família universal. E a gente precisa demonstrar esse amor aonde a gente for. Então, hoje eu venho aqui com essa informação, com esse conhecimento, mas principalmente com amor, para distribuir esse amor para todos nós. E como é que a gente pode fazer isso? Multiplicando esse amor através de gestos de amor. Então, será que a gente é capaz de dar um aperto de mão para a pessoa que está do nosso lado nesse momento? Eu posso filmar vocês? Quem está devendo SBC, Serasa, Agiota, pode se esconder. Mas com autorização, eu vou filmar aqui rapidinho vocês. Olha aí, aperta a mão da pessoa que está do seu lado, que está atrás de você, na sua frente, onde estiver, aquela pessoa mais isolada, que mais precisa de amor, de afeto, de carinho. Olha que coisa boa. Desejo bem, desejo a paz do Senhor, a paz de Cristo. Deus te abençoe. Ou será que só pai e mãe que abençoa? Bença pai, bença mãe, bença tio, bença avó. Não, todo mundo pode abençoar. Não é só o pai, a mãe, a avó, o padrinho, a madrinha, não é? Deus te abençoe, isso é maravilhoso. Tudo que você deseja para o outro, volta para você. Não é incrível? Mas vamos lá, voltando para a palestra que eu programei aqui, né? Eu já fiz esses slides tem algum tempo. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, a gente vai encontrar, esse capítulo é o maior, vocês já perceberam? Bem-aventurados os aflitos, é porque a gente é muito aflito mesmo. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Olha aí, vocês acham que vão reencarnar na Europa? Vocês acham que vão reencarnar onde? Vai voltar para o Brasil, meu filho. Misericórdia, não adianta não pedir misericórdia não, mas Deus é misericordioso. Claro que às vezes a gente pode mudar de país, de cidade, né? Mas geralmente a gente volta para aquele lugar que a gente tem afinidade, que a gente tem sintonia. A nossa amiga estava explicando, né, a questão do sono, a importância de, antes de dormir, a gente fazer a oração. Por quê? Quando a gente vai ali, o corpo está repousando, mas o espírito ele vai em desdobramento. A palavra é desdobramento. Então, em desdobramento, você vai para onde você quiser ir, a projeção astral. E aí você vai buscar aquelas pessoas que têm a mesma afinidade e sintonia com você. Então, o espírito ele vai estar no meio que já viveu. Para quê? Estabelecer novas relações com as mesmas pessoas. Eu acho lindo as pessoas acreditando lá na igreja, né? Até que a morte nos separe. Olha que coisa linda. Eu conto ou vocês contam? Vocês acham que a morte vai separar, é? Oh, meu Deus! O amor real, ele continua além da vida. E se não é amor, vai continuar também do outro lado, não é? Tem uma história que eu escuto desde criança, quando eu frequento o centro, né? Que é aquela mulher que tinha aquele marido difícil, aquele marido chato, e ela foi para o centro e começou a ouvir as palestras, ler os livros, fez um curso, virou trabalhadora. Não, eu tenho que aguentar esse meu marido, é meu karma, é um casamento de kármico, é a prova, é a expiação, e ficou aguentando, suportando o marido 10, 20, 30 anos, 40 anos. Ai, meu Deus, o marido morreu, olha que bênção, ó, a viúva alegre, estou livre dessa responsabilidade. Depois de um tempo ela desencarna também, aí chega do outro lado, olha, cumpri com a minha missão, aguentei esse homem durante 40 anos, agora estou livre, quero reencarnar num lugar diferente, pessoas diferentes. E adivinha quem vai ser teu marido? Só esse daí, ó, o mesmo, mas não é possível, não. Eu já aguentei 40 anos desse homem, você está dizendo que eu vou reencarnar e ficar com ele de novo? Não vou nada. Esse vai, porque você aguentou 40 anos. Agora você vai ter que aprender a amar esses 40 anos que virão.
Então não adianta a gente suportar, a gente aguentar sem desenvolver o amor. Agora, a gente não é obrigado a ficar casado com uma pessoa que é violenta, com uma pessoa que você não tem mais esse amor. E ele pode vir de uma maneira diferente, não é obrigado a você casar. Às vezes vem da mesma família, vem como filho, vem como irmão, primo, tio, enfim. Mas é importante a gente desenvolver o amor. Então não adianta você fingir. Não é? Às vezes a gente engana o outro, né? Tem gente que tem a habilidade de manipular, de enganar, de mentir, mas a gente não vai conseguir manter essa mentira por muito tempo, principalmente para si mesmo. Então, existe um livro maravilhoso chamado Desafios da Vida Familiar, que foi escrito pelo espírito de Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira. Vocês já viram palestra de Raul Teixeira, é maravilhoso. Ele teve um AVC, infelizmente não consegue mais ter a mesma desenvoltura, mas tem vários vídeos antigos dele, palestras maravilhosas. Todo o trabalho que se desenvolve no lar conta com a assistência permanente dos prepostos de Jesus que protegem os ninhos escola. Então eu achei muito bonito essa maneira que o espírito de Camilo descreve, né, dá o nome para o lar. O que é o lar? É um ninho escola. Então a gente aprende muito na escolinha do bairro, no colégio, na universidade, mas a maior escola ainda é o que, gente? O lar. Uma coisa é instrução, outra coisa é educação. Vocês conseguem entender a diferença? Instrução você vai aprender na academia. Eu tenho uma graduação, sou formado em fisioterapia pela Universidade Federal de Pernambuco, tenho uma pós-graduação em psicanálise, sou psicanalista, tenho pós-graduação em sexologia, sexualidade humana. Esse é o meu currículo para eu conseguir uma vaga como professor de uma pós-graduação. Eu vou usar isso. Então, eu trabalho como professor de uma pós-graduação. Esse currículo ele é importante para mim. A gente tem que valorizar o estudo. Quem tem mestrado, quem tem doutorado, são méritos, são conquistas que a gente não pode usar isso como vaidade ou orgulho. Muitas vezes assim, Glauco, por que ele está dizendo isso? É vaidade, é orgulho? Não, é minha vida, são as minhas escolhas que eu estudei e eu valorizo muito tudo isso. Como cada um tem que valorizar o seu conhecimento, não só acadêmico. Ah, eu não fiz faculdade, mas sabe cozinhar bem. Eu não sei cozinhar bem. Eu não sei costurar bem. Então, cada um vai ter uma habilidade. Então, eu preciso da minha vizinha, que não tem uma instrução boa, mas ela sabe passar bem a minha roupa. Eu também com a camisa bem passada, que ela passou. E eu valorizo o trabalho dela e pago pelo trabalho dela. Isso é viver em sociedade. Eu não vou saber fazer tudo. Tem gente que quer saber fazer tudo, né? Lava, cozinha, passa E hoje em dia todo mundo é especialista, né? E pelo WhatsApp, então, é médico, é todo mundo com pós-doutorado, né? Especialista em tudo. Mas esses aí são falsos, né? São as fake news, que a gente precisa valorizar a ciência acadêmica. Mas isso daí é instrução. E tem outras coisas que vão além da instrução, que é a educação. Então, o pai, a mãe, esse núcleo familiar, como ele fala ali, é um ninho escola. Uma grande escola ainda é o lar. Painho e maninha, voinho, voinha, vovô, vovó, seja lá como você chama ou chamava, são pessoas que deixam marcas em nossa vida, boas ou mais, né? Mas a gente aprende. Às vezes de uma maneira até que hoje é vista como errada, né? Aquela velha lapada, né? O cinturão, o chinelo. E a goiabeira que era triste, hein? Aquela goiabeira é complicado, deixa marcas. E aí a gente vê que não precisa de violência para educar, né? A educação, ela tem que ser feita com amor, né? Buscando a regeneração, buscando uma vida melhor. Então, desenvolver essa assistência que vem do alto. Então, Jesus manda seus prepostos, né? Que são enviados para ajudar as famílias. Então, geralmente tudo se começa com um casamento.
Existe um livro que é de perguntas e respostas, esse livro dali, ó, O Consolador. Foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do médico do Espírito Emmanuel, né, que foi o guia dele espiritual. Então, na pergunta 179, está lá a resposta. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito. Então a gente não cruza com ninguém por acaso não, gente. Aquela pessoa com quem você está se relacionando, muitas vezes estava escrito nas estrelas, né? Como diz a música, né? De maneira poética, né? São decisões que são determinadas no infinito. E aí, isso engloba todo tipo de casamento. Existe um dia que foi estabelecido como Dia Nacional da Família, e lá no site da Justiça, né, do governo, colocou essa frase: a família é tudo igual, só muda de endereço. Mas ali tem várias representações de vários tipos de família, né? E aí a gente lembra que um pai pode educar filhos sozinho, como uma mãe, geralmente é mais comum a mulher educar sozinha. Às vezes as crianças são educadas pelos avós. E pode ter também casais homoafetivos, onde 2 homens adotam uma criança, 2 mulheres adotam uma criança. Ou casal, que é o mais comum, mas isso não quer dizer que seja apenas esse o normal. Então, comum é diferente do normal. Então, às vezes a gente acha, esse daqui é o normal e os outros são anormais. Não. Tudo é normal. Agora, alguns são mais frequentes, o que se torna mais comum, o que é a maioria. E outros, às vezes, são excluídos por serem a minoria. E, às vezes, são marginalizados. E aí, no livro Consolador, Emmanuel diz: os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos, no quadro escuro das provas expiatórias ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam. Então veja que existem vários tipos de casamento. E eu coloquei ali em destaque em vermelho: provas expiatórias e missões. Então existem provas, existem expiações e existem missões. Então vamos classificar esses casamentos. Tem casamento que parece que é um acidente, né? Eu trabalhei no bombeiro, no setor. Vocês já estão rindo, né? Eu nem comecei a piada, meu Deus do céu. Atualmente eu sou subtenente do bombeiro militar, né? Também, além de professor que eu falei, além de fisioterapeuta, além de psicanalista. A pessoa tem muitos cargos, aí tem muitos empregos, né? Muitas profissões, também está expurgado. E aí, amanhã eu estou completando 20 anos na corporação, né? Comecei como soldado, depois sargento e agora me tornei subtenente e trabalhei durante muitos anos na viatura do resgate, né? Então eu sou acostumado a ver muitos acidentes de moto, de carro, né? Coisas horríveis, de sangue, de braço quebrado, eu nem quero saber. Mas, por que eu estou trazendo isso? Porque tem casamento que as pessoas contam assim: como é que foi que tu se casou? Não, eu estava andando, ela olhou para a mulher, ela não estava morando juntas. Meu Deus do céu, é um acidente, né? Esbarrou ali um carro com o outro e ficou junto. Como é que pode isso? Acontece, né? São encontros de almas que às vezes são inferiorizadas, né? Por efeito da pressão momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Então, às vezes, a pessoa está programada, reencarnou para se casar com uma pessoa, mas chegou aqui, encontrou outra no meio do caminho e desviou assim, né? Foi só pela atração momentânea, ficou com aquela pessoa e está ali se relacionando e virou um casamento acidental. Outros momentos, né, em reencontros, são casamentos provacionais, que aí já é um reencontro de alma para reajuste necessário à evolução de ambos. A maioria de nós está aí nesse provacional. Outros são sacrificiais, e uma alma mais iluminada quer se casar com uma mais inferiorizada com o objetivo de redimi-la. A gente vê esse exemplo no livro Nosso Lar. Quem aqui já leu o livro Nosso Lar? Levanta a mão, de André Luiz. Por isso que eu gosto daqui, tá vendo? A maioria já leu, mas pode melhorar, viu? Tem gente que não levantou a mão. Vamos estudar as obras de André Luiz, que são muito importantes, gente. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Levanta a mão. O filme. Melhorou, agora eu vou filmar. Peraí. Vocês botaram desodorante? Vamos levantar esse braço, a gente está com tendinite, é o que isso? Vamos lá. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Olha que peso. Levanta mesmo, estica esse braço.
Para quem não levantou, tá com inveja, tá vendo? Perdeu, você que não viu o nosso lar. Gente, vale a pena. Nosso lar 1, nosso lar 2 é um melhor do que o outro. É bom demais. E nesse livro, Nosso Lar, no filme não mostra. Mostra a mãe de André Luiz no filme, mas não mostra esse detalhe, que já é perto do final do livro, quando André Luiz recebe a visita desse espírito tão iluminado que foi a mãe de André Luiz, que não morava mais em nosso lar, ela já estava em outro nível evolutivo. E para ter esse reencontro, André Luiz teve que ser transportado para esse lugar. E é lindo esse reencontro, né? A mãe é algo que mexe. A gente está nesse mês, né, dedicado às mães. Está perto de fazer 2 anos que eu perdi materialmente, né, a minha mãe. Foi uma presença muito forte na minha vida. E a gente sente ela nos ajudando, muitas vezes, nessa missão. Então, quando fala de mãe, ainda é um momento tocante para mim. E André Luiz foi muito ajudado pela mãe dele para ser retirado do umbral pelo ministro. Foi lá, porque essa mãe orou muito para conseguir esse resgate. E essa mulher incrível visitou André Luiz e ele perguntou: e papai? E aí o pai dele estava numa região de trevas. E a mãe sabia e descobriu que ele tinha 2 amantes. E essas amantes estavam junto com ele, já desencarnadas também. E aí ela diz: não se preocupe não, meu filho, porque eu ainda o amo muito. Eu já estou me preparando para reencarnar. É, mãe, e a senhora vai ajudar ele? Vou ajudar ele. E essas irmãs que vão vir para ser nossas filhas, eu também vou ajudar, conduzindo elas no caminho do amor. Então, isso é sacrifício. Ela estava numa condição muito superior, mas ela desce para ajudar aquele que foi seu marido, que lhe traiu, e ela vai acolher aquelas mulheres que foram amantes dentro da sua casa para educá-las dentro desse ambiente. Então, é um espírito muito evoluído, não chega a ser um Jesus, mas é alguém que ela pode, eu também posso um dia, por que não, se eu me esforçar para entender esse amor de sacrifício. E aí tem outro livro que foi escrito por Emmanuel, que é muito tocante, chamado Renúncia, que conta a história de Alcione, que é outro exemplo também de sacrifício. Não é à toa que o nome do livro é Renúncia. Então ela renuncia uma região de luz e vai ajudar uma família. Então, existem casamentos que são assim, como missão. Outros são casamentos afins, que é reencontro de corações amigos para consolidação de afetos. Então, às vezes a gente encontra aquele casal que é mais amigo do que um casal, né, que está ali junto, que às vezes não tem mais tanta intimidade, é questão sexual, mas um ajuda o outro, né? Então, são espíritos afins. E mais raro, mas acontece também, casamentos transcendentes, que são almas engrandecidas no bem, que se buscam para realizações imortais. E aí um exemplo muito conhecido, que eu amo também a história dele, tenho uma ligação muito forte com ele, e sempre sinto a presença dele através de todos os grandes irmãos que seguem a ele, que são meus amigos franciscanos. A história de São Francisco de Assis, com aquela belíssima mulher chamada Clara de Assis. Então são uniões transcendentais. Irmão Sol, Irmã Lua. Essa afinidade com os animais. Irmão Lobo, tu és o meu irmão. Então, Francisco tinha esse poder, né, de se comunicar com os animais. Um lobo que ameaçava a cidade, e ele conseguiu acalmar aquele lobo. Essa história é linda. Aí já é tema para outra palestra. Mas voltando para essa pirâmide, ó, a maioria da gente está aqui, ó, na base, casamento provacional. Alguns estão ali acidental, né? O pessoal que vai aí para os forró, né? Para os carnaval, aquele amor, aquela coisa, né? Aquela paixão. Ali mais raros, sacrificiais, né? Que são esses exemplos de renúncia. Outros que são afins, que têm essa afinidade, essa amizade. E ali lá na pontinha são esses exemplos transcendentais de espíritos missionários que se unam naquela missão, os dois juntos,
naquela afinidade. No meio ali, provação, e a grande maioria, expiação. Nós estamos ainda no planeta de provas e expiações. E aí fica a pergunta, seria esta a relação entre os tipos de casamentos da reencarnação? É uma possibilidade, né? Será que todos os espíritos programam se casar? Não, nem todo mundo vai casar. E aí existe a solidão afetiva. Isso está ficando cada vez mais comum, né? O pessoal mais jovem diz aí, não quero ter filho, não quero casar. E é importante entender essa pauta das provas e expiações, que são reajustes de emoções, disciplinar atitudes, aprender a valorizar as relações conjugais e a família. Então tem gente que quer casar e não consegue. Porque não depende só de você, né? Depende de outra pessoa também. Antigamente existiam casamentos que eram forjados, né? Os pais que faziam, né? Era arranjado. Então as coisas vão mudando, né? A sociedade vai evoluindo. Espíritos que têm compromissos muito expressivos com a humanidade que são incompatíveis com as responsabilidades do lar. Então, a ideia do padre, né? Que tem esse voto do celibato, né? De não casar. Então, às vezes, é preciso para fazer uma determinada missão que você não fique preso só a um lugar, só a uma pessoa. Então são espíritos que são comprometidos com a humanidade, como o próprio Jesus de Nazaré. Filhos, a criança é um espírito que nos foi confiado por algum tempo. São seres em evolução, como nós mesmos, e aos quais certos vínculos ou compromissos nos ligam por essa ou aquela razão. Está no livro maravilhoso, gente. Alguém já leu esse livro? Nossos Filhos São Espíritos. É lindo esse livro, vale a pena, principalmente quem é pai e mãe, para que a gente entenda melhor sobre esses filhos, que muitas vezes são velhinhos, viu? São espíritos sábios, espíritos às vezes antigos que vêm nos ajudar. Quantas vezes essa criança está ali com a missão, né, para ajudar aquele ambiente. Quem assistiu Nosso Lar 2? Levanta a mão. Nosso Lar 2. Maravilhoso, né? No filme Nosso Lar 2, mostra lá o exemplo da criança que ajuda naquela construção lá espiritual, né? No centro espírita, no trabalho espiritual. E isso é baseado no que está no livro de André Luiz, onde uma pessoa ia desencarnar, e isso está no livro Obreiros da Vida Eterna, e uma criança faz uma oração, e essa oração é ouvida, e aquela pessoa consegue a moratória de ficar mais tempo na matéria, para que a outra pessoa da família que estava grávida não perdesse a gestação com a morte daquela pessoa da família. Então veja como tudo é planejado e replanejado. Então, eu gosto muito de uma expressão chamada Maktub. Você já conhece essa expressão? Maktub, estado escrito, significa. Tinha até uma novela que usava essa expressão. Lá na Arábia, né, os árabes usam muito isso. Maktub, estado escrito. O que é isso? É o planejamento. É o que está escrito, é a história do destino. Será que é obra do destino? Então, às vezes as pessoas acham que a gente já tem um dia certo para morrer. Mas nem sempre a gente vai morrer nesse dia que a gente acha que vai morrer. Pode ser mudado até a hora da morte, como foi esse exemplo dessa mulher que viveu mais tempo. Então, se você tem uma necessidade, pode ser que você viva mais do que você imagina, se você souber aproveitar esses momentos de renascimento, de nascer de novo. Às vezes é dada uma nova oportunidade. Tem gente que chega perto da morte e volta. É ou não é? Está ali na UTI, você acha que vai morrer, quando vê, está aí. E aquela pessoa bem jovem, saudável, de repente morre. Então a gente não tem como prever quem vai morrer, quem vai nascer, quem vai viver, né? Olha a imagem do Raul Teixeira. Quem não conhece é esse cidadão aí. Ele escreveu esse livro, Vereda Familiar, na verdade, através da mediunidade dele, mas quem escreveu foi o espírito de Teresa de Brito. Está ali a capa do livro e essa frase foi tirada de lá. Filhos, esses filhos problematizados, são companheiros provenientes de desatinadas experiências. Outros são seus inimigos que voltam a seu lado para os aceitos que o amor propõe. Então existem filhos que dão mais problemas. Quem tem mais de um filho sabe que cada filho é diferente. Às vezes as pessoas querem que a mãe ame todos os filhos igual, né? Uma grande ilusão. Não tem como amar igual. O amor é diferente, porque cada pessoa é diferente. Isso não quer dizer que ama mais ou ama menos.
É um amor diferente. Não dá para medir o amor, não dá para comparar o amor. Como também não dá para comparar a dor. Ah, eu sofro mais do que você. Não, todo mundo tem um sofrimento. Cada um vai sentir de uma maneira diferente, de acordo com o momento que você está vivendo. Então, filhos podem ser problemas? Podem, mas podem ser soluções também. Então tem gente que tem medo de ter filho, como se fosse, ai meu Deus, não estou preparado para ser pai, não estou preparado para ser mãe. Aí quem é que está preparado, me diga? Então a gente precisa, claro, planejar, mas tem coisas que a gente só aprende praticando mesmo, vivendo e errando. A gente aprende com os erros também, ninguém é perfeito. Então esse filho problemático pode ser um inimigo que voltou ao seu lado, mas para o acerto que o amor propõe. Então a proposta é de amor e não de repetir o mesmo erro. Se você sente essa antipatia por essa pessoa, você tem que transformar essa antipatia numa simpatia. E aí vem a mensagem de Emmanuel, que é linda, que diz assim: na infância, o espírito é mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho, na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrarmos pais legítimos representantes do colégio familiar. Olha aí o papel do pai e da mãe. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis. É mais fácil educar uma criança ou um velho, gente? Uma criança é mais fácil, tá? Atingida a maturidade fica mais difícil. Se a educação não houver feito no lar, só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas. Então, o mundo ensina, não é, gente? A vida ensina. Se você não aprendeu em casa, no lar, vai aprender na rua, de uma maneira às vezes dura. E aí, o que é que Santo Agostinho diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Vocês estão lendo o Evangelho segundo o Espiritismo? Tem gente aqui que está precisando muito. E eu dou uma dica aqui, que foi dada aqui pelo meu mentor. Leia em voz alta, em casa. Tem gente que está tão obsediado que precisa do Evangelho. Tem gente que ainda não tem o Evangelho, gente. Compre, pegue aqui emprestados, mas tenha o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem foi para alguém daqui. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmo: um de nós dois é culpado. Isso é forte, né, gente? Santo Agostinho é incrível. Pais e filhos retornam com a promessa de se perdoar. Por quê que a gente não consegue? Por que tanta mágoa? Por que tanto rancor? Liberte esse peso que você carrega hoje. Essa palestra é para isso. Aceite a mãe que você tem, aceite o pai que você tem, mesmo com os erros dele e dela. Aceite o filho que você tem. Não rejeite, não expulse. Ame. E se você errou, peça perdão. Olho no olho. De coração para coração. Hoje é o dia mais importante. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. O que é que Freud explica? Eu amo a psicanálise, me tornei psicanalista. E Freud, ele não conhecia o espiritismo, mas suas teorias a respeito do inconsciente contribuem bastante para entendermos os processos do espírito. De certa forma, o que Freud chamou de inconsciente, aquilo que existe no sujeito, faz parte dele, influencia diretamente sua vida, mas que ele não tem acesso direto, o espiritismo pode chamar de memória da alma. Quando reencarnamos, recebemos o véu do esquecimento, que não nos permite ter acesso ao que fomos em vidas anteriores. Porém, nossa personalidade, nossa vida sofre influência direta de nossos atos de outras épocas. O passado influencia no presente. Não tem como abrir mão disso. Mas tem como a gente reconstruir a nossa história. Cada dia é uma oportunidade. Vocês já ouviram falar de Édipo? O complexo de Édipo? O complexo de Édipo foi um conceito criado por Freud, embora descrito e batizado com a expressão complexo por Gustav Jung. O criador da psicanálise foi influenciado em suas observações e pesquisas pela tragédia
Tinha um livro que é muito conhecido, chamado Édipo Rei, é o nome do livro. Foi escrito por Sófocles. Nesta peça, porque o livro virou uma peça, né, de teatro, nesta peça, Édipo, sem saber que Jocasta é sua mãe, se casa com ela, após assassinar o próprio pai, Laio, inconsciente do parentesco entre ambos. Ao descobrir a verdade, ele segue a si mesmo enquanto a mãe se suicida. Então é uma tragédia, mas que traz um grande ensinamento. Esse conceito essencial e universal da psicanálise desperta na criança sentimentos opostos, de amor e ódio, direcionados para aquele que lhes são mais próximos, os pais. Só quem é pai ou mãe sabe bem isso na pele. Eu tenho uma criança de 6 anos, meu filho, Danielzinho, que é puro amor, cheio de emoção. Papai, eu amo o senhor. É tão lindo, né? Aí você fica encantado. Depois de 5 minutos, não vai fazer isso não. Papai, eu odeio o senhor. Não gosto do senhor. Estou bravo com o senhor. Isso tá bom. Depois de 5 minutos, papai, eu amo o senhor. É lindo. É assim, criança. É amor e ódio. É raiva e emoção. E beijo e abraço. Depois está brigando. Depois está junto de novo. E depois é com a criancinha, não é? Você vê duas crianças brigando. Aí depois já está brincando de novo. Já fizeram as pazes. Não é mais fácil quando é criança. Adulta que é aquela coisa rancorosa. Ó, não falo com ele. Não falo com você. Hoje eu atendi uma paciente que disse que ficou 20 anos sem falar com o primo. E ela é espírita. Teve que vir um pai, sonha, puxar a orelha dela. O tio diz, ó, vamos se falar perto do lado. E aí ela está conseguindo agora, há pouco tempo, se reaproximar desse primo. Que, claro, fez alguma coisa muito ruim, mas que era preciso esse perdão. Então tem gente que demora anos. Mas é importante essa reconciliação. E às vezes existe essa questão entre os sexos, né? Então o pai às vezes é visto como um rival, principalmente para o menino. E a menina tem mais dificuldade com a mãe, que vê como uma rival, né? Porque é do mesmo sexo. Então isso é o Édipo. Isto ocorre quando ela atravessa a fase fálica, durante a segunda infância, e se conscientiza na diversidade entre os sexos. Normalmente ela se sente atraída então pelo sexo oposto, escolhido o ambiente que lhe é próprio, o familiar. E aí, existe um livro de Divaldo Franco, Vida, Desafios e Soluções, foi escrito por Joana de Ângeles, que tem essas frases aí bem interessantes, que diz assim: no complexo de Édipo, por exemplo, detectamos uma herança reencarnacionista, tendo em vista que a mãe e o filho apaixonados de hoje foram marido e mulher de antes, em cujo relacionamento naufragaram desastrosamente. Por isso que eu amo a doutrina espírita, que consegue casar com aquilo que Freud fala, com a psicanálise fala. Por isso que eu sou psicanalista e sou espírita, não tem problema nenhum. Às vezes as pessoas não entendem, mas a gente consegue. Foi o que Joana de Ângeles fez. Joana de Ângeles, ela escreveu uma série de livros da psicologia profunda. Então aí está a explicação. Ó, esses amantes reencontrando-se e guardando no inconsciente, isto é, no espírito, as reminiscências das habilidades vividas sob tormentos, sentem os apelos de ontem reaparecerem vibrantes e, não possuindo uma forte conduta moral, derrapam nas relações incestuosas, portanto infelizes. Então acontece às vezes do pai abusar da filha ou da mãe abusar do filho. A gente só pensa no homem como abusador, mas tem mulheres que também são violentas sexualmente. Então isso é algo infeliz, né, mas que podem ter essa explicação nesse contexto de outras existências. Isso está no livro de Joana de Ângeles. Então, existe influência do mal. Espíritos obsessores que querem destruir a família. Grandes e variadas hordas sombrias de entidades espirituais abominam as propostas divinas. Isso está no livro de Camilo, o Raul Teixeira, Desafios da Vida Familiar. Como a família é o núcleo assistencial para o progresso da alma, admitem que seja necessário bombardeá-la. Valem-se das fragilidades humanas, dos impulsos irrefletidos de vigilância, das inseguranças emocionais e dos temperamentos diversos. É o que a gente está vendo aí nesses conflitos dentro da família, né? Muitas vezes polos, né, diferentes, cada um com um ponto de vista diferente, brigas. E aí, para encerrar, que já vai ficar a deixa para a próxima palestra que eu vou falar sobre essa questão da família homoafetiva, essa imagem, né, colorida do arco-íris, de duas mulheres com uma criança, dois homens com uma criança. Aqui o exemplo de Rick Martin, um cantor muito conhecido, que também
foi casado, já se separou, mas ele constituiu essa família com esse outro homem e com essas crianças. E aí o Camilo, no livro Desafios da Vida Familiar, é um espírito que responde essa pergunta aí. Como é vista a adoção de crianças para a construção de uma família por parte de homossexuais masculinos ou femininos? Resposta: o pai criador vê sempre as intenções que inspiram as ações. Assim, vale refletir que o amor que se dedica a uma criança, tornando-a filha sentimental, independe da inclinação sexual adotada pelos pais ou mães postiços. A adoção desse modo corresponde a um gesto sublime que Deus sempre abençoará. Então, Deus é amor, está escrito na Bíblia. O problema que a gente vê ainda hoje de discriminação, de preconceito, de violência, é algo terrível. E a doutrina espírita é uma doutrina que consola, que acolhe. Mas, infelizmente, existem espíritas preconceituosos também, palestrantes espíritas também preconceituosos, dirigentes, presidentes de centro. E eu estou aqui para tentar desconstruir isso. E eu fico feliz quando eu vejo casais homoafetivos, pessoas solteiras também que são homossexuais e que podem também adotar uma criança. E que bom que a sociedade está evoluindo, mas a gente ainda pode melhorar muito mais. Que a gente possa botar em prática esse amor que acolhe sem julgamento. Que essa casa realmente esteja de portas abertas para essas famílias. Que a gente não fique olhando com um olhar diferente, com julgamentos, mas realmente com a inclusão que salva vidas. Porque muitas vezes essa família sofre tanta violência que às vezes a gente vê uma pessoa homossexual, transexual, cometendo suicídio, com depressão. Eu atendo no consultório muita gente que sofre nesse sentido. E é importante esse acolhimento, inclusive no ambiente religioso, já que infelizmente outras igrejas ainda não têm esse acolhimento tão bom como a gente consegue ter. Que a gente possa realmente agir como essa grande família, sem excluir a ninguém, tá? É essa mensagem, chegou a nossa hora e fica um gostinho de quero mais. Eu espero encontrar vocês novamente na minha próxima palestra, que a gente vai tentar desconstruir um pouco essa visão que alguns ainda têm, lamentavelmente, mas todos os dias vão despertar para esse amor universal. E eu vou encerrar a palestra com 4 frases que são muito poderosas para mim e eu espero que sejam para a vida de vocês também. São frases de amor, de perdão. E eu vou pedir que vocês respirem fundo, fiquem numa posição confortável, fechem os olhos e digam assim junto comigo. Como se você estivesse dizendo para você mesmo, olhando no fundo do seu coração, olho no olho, como se estivesse em frente de um espelho. Você vai dizer para você assim: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Respira fundo e repete comigo: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Agora imagine seu pai se aproximando de você. Você vai dizer para ele assim: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Agora sua mãe se aproxima de você e você vai dizer a ela assim: eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Que Deus continue nos abençoando, já vai. Até a próxima.